Olá, eu sou Cristina Prevides e eu faço parte do grupo composto pela Amanda Siqueira, Aldra Casawa, Gabriele Miranda, Pedro Rodrigues, Renata Alcântara e Tainara Ribeiro, e hoje vamos estudar os conceitos de fisiocracia e liberalismo. A fisiocracia e o liberalismo são duas correntes de grande importância para a compreensão do mundo de forma política e econômica, e de como as ideias iluministas atingiam os pensamentos de grandes economistas dos séculos passados. Embora ambos tenham um denominador em comum, elas também possuem grandes diferenças. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a fisiocracia. Bom, aqui temos uma foto da primeira escola de economia científica que surgiu no período da fisiocracia. Então vamos falar um pouquinho de como surgiu essa teoria econômica. Bom, a fisiocracia surgiu em um momento de crise econômica e política da monarquia da França no século XVIII, antecedendo também a Revolução Francesa. François Quesnay era um médico da realeza e começou a produzir uma teoria sobre a economia, trazendo uma possível solução para o cenário caótico. Sua ideia principal era de que a economia e a sociedade são regidas por leis naturais que levam a humanidade a um estado de harmonia. Assim, se o cenário social e econômico se mostrava em crise, era porque os seus governantes não interpretavam corretamente as leis naturais e estavam agindo em desconformidade com ela. Além disso, a verdadeira fonte de valor e de riqueza estava na agricultura. A indústria era o empreendimento em si, mesmo estéril. A inovação trazida por Quesnay veio, em partes, da aplicação das ideias do iluminismo na economia. Isso significava que o pensamento econômico não deveria se guiar por um saber teológico ou tradicional, mas por um sistema racional. A natureza funciona regida pelas leis, e apenas a humanidade, guiada pela racionalidade, poderia desvendá-las e sair da ignorância das trevas. Deste modo, a fisiocracia teve um rápido crescimento e influenciou a política francesa de 1756 até o começo da década de 1770, um período que corresponde ao reinado de Luís XV. Mais tarde, ela passou a perder o seu prestígio na França por não ser capaz de resolver os problemas econômicos da época. Entretanto, ela passou a ter um prestígio em outros países. Como características dessa teoria econômica, podemos citar o conceito de ordem natural, que diz que a natureza funcionaria conforme as leis próprias, a princípio misteriosas e escondidas ao mundo. Apenas pela razão seria possível conhecê-las. Com a economia não poderia ser diferente. Apenas em harmonia com essas leis naturais seria possível alcançar a prosperidade. Como segunda característica, tem-se a centralidade na agricultura. Conforme a fisiocracia, a agricultura seria a única fonte de riqueza porque a quantidade de bens que ela produz é maior do que seus custos. Além disso, sua fonte é renovável, podendo ser sempre a resposta. Todos os outros ramos de produção são estéreis, porque não produzem um excedente gratuito como a agricultura. Ainda sobre as características da fisiocracia, podemos mencionar a propriedade privada. Quesnay argumenta que, assim como um pássaro tem direito às presas que capturou, uma pessoa tem direito àquilo que obteve pelo seu próprio trabalho. Laissez-faire é um conceito francês que diz que, se cada indivíduo deve possuir aquilo que é fruto do seu trabalho e existem leis naturais que guiam a economia, o governo deveria simplesmente deixar acontecer. Ou seja, o Estado deveria reduzir a sua intervenção nos aspectos econômicos. E como última característica, tem-se o despotismo esclarecido. Apesar da política laissez-faire, para que nenhum obstáculo se impusesse às leis naturais e a agricultura fosse modernizada, era necessário ao governo um despotismo esclarecido. Portanto, a fisiocracia defendia a manutenção da monarquia francesa. Dessa forma, podemos concluir que, apesar de ter ideias inovadoras para a época, a fisiocracia, em termos políticos, era conservadora. A política liberal de reduzir a intervenção estatal na economia era relativizada com a necessidade de haver um governo racional e bem esclarecido que entendesse as leis naturais.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o liberalismo. O liberalismo tinha como principais ideias a liberdade política, econômica e social e prezava pelos valores individuais da liberdade e igualdade. Teve origem pelo pensador John Locke na Europa em meados do século XVIII e é oriundo do Iluminismo. Como crítica a antigos regimes como o mercantilismo, o absolutismo, a sociedade privilegiada e a intervenção do Estado na vida econômica, o liberalismo traz ideias de que o indivíduo pode evoluir sem as ações do governo e da Igreja, trazendo satisfação e sentimento de liberdade para a humanidade. Dentre os principais nomes citados no liberalismo, podemos mencionar Adam Smith, filósofo e economista conhecido como pai do liberalismo econômico. Thomas Malthus, conhecido pela sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, que defendia a ideia de que os recursos crescem em proporções aritméticas e a população em proporções geométricas. John Locke, filósofo inglês, que, como já mencionado, deu início ao liberalismo. E, por fim, também filósofo inglês, David Ricardo, criador da teoria da vantagem comparativa, que defendia que o comércio internacional deveria ser dividido conforme a possibilidade de cada país. Algumas das consequências do liberalismo foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que criou um Estado de Direito de modernidade. Influenciou também o desenvolvimento econômico baseado apenas nos esforços da burguesia, sem a interferência estatal. Recebeu duras críticas ao marxismo, que o declarava culpado pela concentração da riqueza da burguesia e da pobreza da classe operária. Além das revoluções citadas, o liberalismo também norteou eventos como a Revolução de 1820, 1830 e 1848, e também a independência dos Estados Unidos e da América. O liberalismo econômico. O liberalismo econômico, iniciado pelo pensador Adam Smith, demonstrava que a divisão do trabalho era peça fundamental para o crescimento da produção e do mercado. Dessa forma, ele defendia a livre concorrência nos comércios. Assim, haveria ampliação das técnicas para o baixo custo de produção, visando o lucro contínuo, sendo favorável também à lei natural de oferta e procura. Quando se fala de Brasil, em 1945, o Brasil experimentava o liberalismo com o Partido da União Democrática Nacional. As principais características do liberalismo econômico podem ser descritas em 4 pilares. O primeiro deles é o conceito de oposição ao mercantilismo, ou seja, a oposição ao controle estatal na economia, monopólios, protecionismo e ideal metalista. Em segundo lugar, tem-se a não intervenção do Estado. Para Locke, o Estado deve proteger e garantir a propriedade privada, porém sem intervir. Para Smith, assim como para Locke, o Estado não deve intervir. Entretanto, o filósofo também menciona o papel importante do Estado na educação e na proteção da sociedade contra a violência e as invasões. Ambos pensadores concordam com a liberdade individual, afirmando que, quando o indivíduo tem a liberdade, ele busca o melhor para si, que leva o melhor para a sociedade. O conceito de propriedade, segundo Locke, dá abertura para o terceiro pilar das características do liberalismo econômico, a defesa da propriedade privada. Segundo ele, a propriedade e trabalho consistem em uma relação direta, sendo o trabalho a origem e fundamento da propriedade. Em outras palavras, a partir do trabalho, as coisas em estado de natureza passam a ser propriedade. Aprofundando mais no assunto, Smith cita como consequência da propriedade privada no liberalismo a desigualdade. Como foi citado por ele, abre aspas, onde quer que haja grande propriedade, há grande desigualdade. Para cada pessoa muito rica, deve haver no mínimo 500 pobres e a riqueza de poucos supõe a indigência de muitos. Fecha aspas. A última característica citada é a livre concorrência no mercado, que no liberalismo pode ser entendido como a produção com base no interesse da população,
onde o desenvolvimento da sociedade se baseia na divisão do trabalho. Na economia, como já mencionado, o liberalismo veio para evidenciar as desigualdades econômicas, gerada por grandes conflitos armados. Porém, os ideais liberalistas logo sofreram oposição de movimentos como o socialismo e o comunismo, que acabaram se tornando mais fortes com o passar do tempo. Países como a Alemanha, Itália e outros se envolveram em fortes crises após o fracasso das ideias liberais. Dessa forma, os sistemas totalitários foram impostos nesses países, como fascismo, nacionalsocialismo e falangismo, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Bom, essas foram as nossas referências utilizadas ao longo do trabalho. E por fim, o nosso grupo, que é composto por mim, Cristina Prevides, Amanda Consorte, Audrey Marcela, Pedro Luiz, Renata de Abreu e Tainara Ribeiro. E nós agradecemos pela sua atenção.